Oi pessoal, hoje eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho mais, um aprofundamento um pouco maior sobre o texto do Rudimar Baltzeira, que se trata sobre comunicação, identificações, imagem e conceito. A Carlice já trouxe para vocês um pouquinho da conexão entre os textos que a gente vai estar trabalhando em aula, e que são dois textos do Baltzeira, e um deles é a entrevista do Dates, que ambos os textos têm conexão, todos os textos eles têm conexões, eles trabalham principalmente com essa ideia da imagem e conceito e a importância disso para as organizações e para a comunicação organizacional. Então esse texto do Rudimar Baltzeira, em que ele fala sobre a imagem e conceito, a gente tem visto muito esse aumento da importância de se falar sobre visibilidade, reconhecimento, fidelização de clientes, todo esse processo de manutenção desses clientes nas organizações. E a imagem e conceito por si só, ela é compreendida como um construto simbólico que é complexo, e é realizado pela essa alteridade, por esse outro indivíduo que faz uma avaliação, que possui uma percepção sobre aquela determinada organização ou aquele determinado acontecimento. Então a imagem-conceito se encontra, ela está presa numa teia simbólica da cultura do imaginário, ou seja, das construções que a gente faz acerca do nosso imaginário, do que a gente vê e do que a gente tem percepções sobre as coisas. Então, os sujeitos, eles percebem, eles interpretam, eles apreciam e a partir disso julgam o entorno, o entorno desse outro sujeito também, desse outro elemento, que pode ser um sujeito, pode ser um indivíduo, pode ser uma entidade, pode ser uma organização, esse outro, essa alteridade, Então, a imagem-conceito, ela está atrelada a essas diversas tensões dialógicas, que se encontram entre esses indivíduos, o eu e o outro, A imagem-conceito, então, ela também não é vinculada apenas à imagem do verdadeiro, à qualidade do verdadeiro, mas parece ser o verdadeiro, parece que aquele julgamento é o verdadeiro, mas não necessariamente ele é aquela percepção, tem uma qualidade de verdadeira, Então, a imagem-conceito, ela é construída mediante processos interpretativos, mediante percepções, que são julgamentos, feitos a partir de um indivíduo perante essa alteridade, esses outros indivíduos, essa outra entidade, Então ele é um construto simbólico, que pode dar conta da complexidade que uma entidade sintetiza como um processo complexo, caracterizado e julgado, enfim, por esses outros indivíduos. Em alguns casos extremos pode acontecer, como o Rudimar traz pra gente no texto, pode acontecer da imagem ela revelar pouca ou nenhuma conexão que tenha equivalência com a entidade em si, Então pode ser que a imagem-conceito que foi construída não tenha a ver, de fato, com as perspectivas daquela organização ou com a própria identidade daquela organização. Isso pode acontecer, é um fato, mas que acontece em casos extremos, como o Rudimar traz pra gente no texto. Ele fala pra gente que a centralidade da alteridade desse outro indivíduo, que pode ser um grupo, pode ser uma entidade, pode ser uma pessoa, no processo de construção dessa imagem e conceito, tem um lugar na cultura, tem um lugar na psique, tem um lugar num processo histórico, tem um lugar, entre outras coisas, de construção, Então, a alteridade, ela tem uma posição de construção, ela está localizada num lugar de construção, de construção a partir de todos esses discursos, desses diálogos. E essa compreensão, ela vem ao encontro, às vezes, vem nesse embate dos discursos de marketing. E aí vem algumas críticas relacionadas a esses discursos de marketing, de que existe uma ilusão de que é possível fabricar uma imagem favorável, revertendo alguma situação na direção que se pretende fazer uma transformação sobre a imagem de alguma entidade ou organização, E não se trata só de uma relação de compra e venda, em que você pode fabricar essa imagem favorável. Não é um toma lá cá, como se você pudesse construir, eu te passo a verdade, você assimila aquela verdade e adquire ela e passa a reproduzir ela como verdade única e você aceita isso. Não é dessa forma que se reproduz, Então o marketing não é capaz de fabricar essa verdade unilateral. Então o autor traz pra gente que é uma oferta de sentidos, é uma outra construção que se pode estar transferindo para esse público, mas que não garante que essa apropriação, quando o indivíduo recebe esse material de marketing, essa apropriação ela vai ter um significado para a autoridade, para esse indivíduo. E esse significado vai depender da coerência interpretativa da leitura desse outro. Então, é uma das grandes críticas aí, essas soluções de marketing que procuram fabricar uma imagem favorável que nem sempre vai ser interpretada na recepção, nessa autoridade, da forma que se quer.
Então, é muito subjetivo o que vai se impactar nessa recepção, né? Geertz fala que a cultura, ela é uma rede de significação. Ela é uma rede tecida, é uma teia de significações. E os indivíduos, eles estão presos nessa teia, eles fazem parte desse processo, né? Eles estão alinhados dentro desse processo e estão presos a eles. Então, é uma teia complexa que possui diversas conexões. Então, essa é uma das interpretações de cultura propostas pelo Geertz e que vai nos dizer o quê? Que o sujeito, que a denominação de sujeito aqui, que foi impregnada por Morin, né? Que é fundamentada em Morin, ele nos diz que o sujeito é um ser computante. Ou seja, é um ser que vai se agregando. Ele é um sujeito autônomo e que depende do ambiente. E que a partir dessa dependência ele possui sistemas abertos que vão se apropriando e se conectando, né? Então, o sujeito, ele tem essa capacidade de auto-organizar, né? E isso é o que caracteriza ele como autônomo dentro desse processo todo. E para realizar tal organização, ele depende da energia externa, essa energia do outro. Então, sempre a relação entre o eu e o outro, né, na construção de qualquer uma significação. Então, supera-se essa ideia da compreensão do sujeito como um processo de construção de si mesmo, apenas com o seu entorno, apenas com o lugar que se vive, né, uma ideia de passividade, sendo subjugado só pelo espaço que ele está localizado. Mas não, o sujeito ele é pensado como força, ele é pensado como uma tensão do diálogo, ele é posto à prova como propositor e criador do mundo. Então, como ele pode estar em contato com esses outros indivíduos e assim fazer, né, a formação das suas identidades. Mas isso não significa que os sujeitos estejam todas as vezes, né, agindo de maneira consciente. Que eles estejam conscientes de que eles estão se moldando ou sendo moldados ou se construindo a partir desse terceiro ou a partir de si mesmo, né? Então não é consciente, nem sempre essa formação ela se dá de maneira consciente. Essas diversas realizações e construções elas se manifestam em diferentes níveis de consciência, né? Isso que os autores nos trazem. Que muito mais do que um simples resultado da cultura do imaginário, o sujeito realiza-se como elemento de desordem e desorganização. E é dentro dessa desordem e dessa desorganização, né, vinculada aí à teoria da complexidade, que os sujeitos vão se encontrar e vão se interrelacionar dentro desses processos, tá? Então, discorrer sobre as identidades, como se propõe o Rudimar Baltzeira aqui nesse artigo, é desafiador, pois são múltiplos, né, as referências que falam sobre isso e as transdisciplinaridades desse conceito, né? Então, a grosso modo, ao senso comum, o termo identidade ele é empregado, dentre outras coisas, para remeter a algo uno, acabado, algo que é fixo, a identidade como uma coisa que é formada, estática e possui aí essa linearidade, né? É uma concepção iluminista, os autores trazem como sendo uma concepção iluminista desse termo, né? Que procura assimilar a identidade como algo indestrutível, que não se dissipa, né? Uma coisa fixa e imutável. Mas que outros pensamentos, outros processos de interação vão pensar que, quando pensamos em identidade, estamos falando de interação entre sujeitos e sociedade, né? Então, na perspectiva da complexidade, o sujeito ele é previamente vivindo, tendo uma identidade unificada e estável, mas está se tornando fragmentado, né? Se tornando fragmentado no sentido de ser composto não de uma única, mas de várias identidades, né? E algumas vezes algumas dessas identidades podem ser contraditórias e muito mesmo não estarem sendo resolvidas, né? Algumas identidades assim não estarem, vamos supor, dentro do próprio indivíduo ele tem várias, né, constrói várias identificações e isso vai formulando a identidade dele. Então existe uma ruptura definitiva, né, entre essa linearidade e essa parte fragmentada da formação das identidades. E aqui os autores tratam dessa complexidade, dessa fragmentação e como essa fragmentação vai se repercutir nos processos, né? Então, nos diversos momentos e lugares, os indivíduos eles realizam diferentes identificações, inclusive que podem ser contraditórias, às vezes até mesmo incoerentes, né, com suas perspectivas, enfim, mas essas identificações podem ser projetadas e deslocadas em múltiplas direções. Maffezoli, no texto, um dos autores que o Rudimar traz, né, vai falar o quê? Que a identidade, que existe uma oposição entre a identidade, o indivíduo por si só, e a identificação, a pessoa, né? E ele postula que existe uma existência de uma dupla natureza nessa individualidade de base. Nesse próprio indivíduo existe uma dupla natureza. E qual seria essa dupla natureza? Uma delas é a forma do indivíduo, que tem uma identidade forte e particularizada, que é própria de si. E a outra é essa perspectiva dessa individualidade de perder-se num processo de pertencer a um conjunto
que é vasto e que é produzido em relação com outros. Então, existe uma pessoa, uma persona, né? A persona que a gente tanto vê falar em relações públicas, aqui também tem essa mesma relação, né? Que pode proceder, enfim, criar identificações sucessivas, ou seja, essa persona pode ser diferente dessa construção desse indivíduo particularizado dentro dessa mesma pessoa, né? Então, Hall já afirma, né, Stuart Hall afirma que o melhor do que se falar em identidade é falar em identificações, em processos. Stuart Hall vai falar que a sensação de se possuir uma identidade unificada, desde o nascimento até a morte, é devido ao fato de que os sujeitos, eles constroem histórias cômodas sobre si, né, e coerentes sobre si, e que são representações simbólicas. Né? Essas histórias construídas do indivíduo sobre si mesmo são representações simbólicas. E essas representações simbólicas, é no interior dela que se realizam as construções e as transformações das identidades. Então, fundamentalmente, é nas relações dialógicas, principalmente dialógicas, né, e postas em relação, dialógicas, dialéticas, discursivas, que estabelecidas com a alteridade, ou seja, com esse outro, que a identidade se constrói e se reconstrói, né, como um processo aí de constante reconfiguração, de constante processo de reconstrução. Né? Então, os sistemas de significação e de representação cultural, eles estão sempre se multiplicando e são confrontados por multiplicidades que nem sempre são relacionadas a identidades possíveis e com identidades que cada indivíduo poderia se identificar, né? Ao menos temporariamente, né? Por um período curto, vamos dizer assim. Então, os processos identificatórios, eles tendem a ser expressão de um sujeito fragmentado, é um sujeito que se identifica em particularidades com pontos específicos e em determinados momentos, que atualiza uma diversidade de papéis socioculturais muitas vezes contraditórios. Então essa fragmentação se demonstra muitas vezes contraditória. E é aí que se encontra essa complexidade de entender o processo das identificações, da comunicação, da imagem-conceito, e tudo isso como é que vai se reverter lá quando a gente vai pensar em estratégias comunicacionais voltadas a organizações, né? Então, existe uma pluralidade de lógicas que permite que o eu se materialize em múltiplas identificações, né? Mesmo incoerentes, mesmo apresentando relações não lógicas. Então existe essa pluralidade de conexões que vão fazer com que esse eu se vai se materializando ao longo do tempo. As identificações que são possíveis, de alguma forma, em algum nível, estão tensionadas e relacionadas de modo dialógico, recursivamente reagem sobre umas e outras. Então, essas construções, elas estão constantemente se influenciando, né? Então, a pessoa pode ser, ao mesmo tempo, uma individualidade, como em si mesma, e uma parte do coletivo, né? Isso é uma das referências de Maffesoli do texto. Ele fala, a pessoa pode ser, ao mesmo tempo, uma individualidade, como em si mesma, e uma parte de um ser coletivo. E é nessa perspectiva que vem a questão da fragmentação, né? Então, que você faz parte, né, da sua construção, você tem a sua construção, mas você também tem identificações com o coletivo, que fazem com que você faça parte desse coletivo. É importante destacar também aqui que a identidade e a alteridade, ou seja, esse outro, que pode ser um indivíduo, pode ser uma instituição, pode ser uma organização, eles são independentes, mas realizam-se como tensão relacional, né? Permanente estar do si, pelo, para e com o outro. Né? Sempre nessa relação, nesse processo de relação. A gente falou sobre isso na aula passada, vai retomar na aula que vem, mas é essa constante relação com o outro, né? O que nos faz estar participando desses processos. Então, pode-se dizer que no construir do outro, o sujeito se constrói. E é nessa perspectiva que os autores vão trabalhando ao longo do texto. Então, a alteridade e a identidade, elas estão também relacionadas ao princípio da comparação, né? As relações cotidianas, a construção desses lugares se dá pela comparação e pela diferenciação, né? A gente, como indivíduo, se relaciona a partir dessa diferenciação e dessa comparação. Então, a complexidade, essa teoria da complexidade, né? Ela vai dizer que a ordem guarda nela mesma a desordem, né? E é sobre essa complexidade da ordem e da desordem que as tensões dialógico-dialéticas, elas vão permanecer vivas, né? Por causa dessa relação entre a ordem e a desordem, né? E uma certa organização somente é possível a partir da desordem, né? Então essa relação aí de dependência entre uma relação e outra na construção, né, das identidades, na relação entre a identidade e a alteridade. Com base nessa premissa, é possível pensar que a tensão entre identidade e alteridade atualiza e potencializa diferenças e concomitantemente realiza máculas mútuas, ou seja,
podem também estar em somatório ou em relação. Assim, o eu, ele apresenta-se complementar ao outro, que completa o eu. Então, eu completo o outro e o outro me completa. Então, a construção da identidade voltada sempre à alteridade, junto e contraponto com a alteridade, com essa diferenciação e com essa aproximação. Então, a noção da identidade, ela é compreendida, né, e explicada como um complexo de identificações. A identidade ela essa tessitura, né, de força de várias identificações possíveis entre o indivíduo e o próprio sujeito, né? Portanto, também de uma organização, uma cultura, uma sociedade, e isso vale tanto para o indivíduo como para organizações. Por isso, essa alteridade sendo esse outro, que não necessariamente precisa ser indivíduo com indivíduo, mas ser indivíduo com uma organização, com uma instituição, com o outro, né? Observa-se também que as aderências identificatórias, elas tendem a caracterizar-se por consistências diversas que se realizam consciente ou inconscientemente pelo sujeito que está imerso em um ambiente. Né? E nessa perspectiva da consistência, atualizam-se as diferentes possibilidades, temporalidades e intensidades de realização dessas aderências identificatórias. Então, os autores eles separam nesses 3 níveis de consistência, né? Sendo que no nível da possibilidade, ocorre a apreciação, mediante de tensões do relacional com o não relacional, do consciente com o inconsciente e outras possibilidades de identificação que se estabelecem entre o eu e o outro. O que isso significa? Que eu consigo me reconhecer na face do outro, né? Seja nos seus processos, nas suas ideias, nas suas conclusões, nos seus compromissos, nas suas perspectivas éticas, eu consigo, né, nessa perspectiva da possibilidade, me reconhecer, né, na face do outro. Depois os autores trazem a perspectiva da temporalidade, para dizer o quê? Que as aderências na temporalidade, elas tendem a apresentar tensões e mobilidades. E essas mobilidades, elas podem se dar na esfera do momentâneo, né? E na esfera do temporal. Na esfera do momentâneo, no contexto específico. Ou seja, essas identificações, elas se dão num clímax que acontece num momento muito específico. Então, como exemplo, a gente pode pensar aí numa identificação que é realizada, por exemplo, com um público específico numa campanha muito específica, como, por exemplo, o patrocínio de uma gincana, o patrocínio de um evento. Então, isso são identificações que o público pode se identificar num momento momentâneo, né? Num momento muito específico, em que tem um clímax naquela relação, mas depois, como ela não é mantida, ela acaba se esvaindo. Né? E na questão da temporalidade, na questão temporal, os autores nos dizem que isso ocorreria de forma um pouco mais extensa. Né? Então, como por exemplo, desse processo, a gente poderia pensar em identificações que se dão ao longo de um tempo, ao longo de uma época, então, que se estabelecem em meses, anos, um período muito maior, né? E as identificações, elas são orientadas a partir de uma certa estabilidade. Né? Não significa dizer que elas são cristalizadas, que elas são fixas, que elas são permanentes, não são mutáveis. Mas elas têm uma estabilidade. Então, são aderências mais estáveis por serem consistentes. E essa consistência ela é construída ao longo do prazo, ao longo do tempo. Podem ter flexibilidades, mas essas identificações, elas acompanham a mudança do outro, né? Do modo que o eu possa transformar-se com esse outro e nas transformações do outro. Então, é um processo que se dá de forma mais longa, né? Então, o eu, ele dialógica e recursivamente se constrói no outro e constrói o outro e pelo outro ele é construído, né? Então, alguns exemplos que a gente poderia destacar aqui dessa relação temporal mais longa são esses grupos socioculturais, são as famílias, são essas inserções que a gente se dá e que a gente está inserido ao longo do tempo. Então, a cultura gaúcha, a gente está inserido ao longo do tempo, que isso possibilita identificações que são mais longas, né, que se estabelecem ao longo do tempo. E a última categoria que os autores trazem dessas identificações é a categoria da intensidade. Né, que é uma noção que completa de diferentes graus de identificação a partir da intensidade dessas relações, né, desses níveis de energias que são dispostos e materializados entre a relação do eu e o outro. Como exemplo dessas relações de intensidade, a gente poderia trazer 2 exemplos, uma de baixa intensidade e uma de alta intensidade, né, que os autores trazem pra gente no texto. Uma relação, por exemplo, de baixa intensidade, a gente pode se dar, por exemplo, no âmbito organizacional, quando a gente faz uma ação que os funcionários são convidados a participar de um processo formativo, mas também que não são informados desse processo formativo. Então, é muito possível que essa baixa intensidade
seja ocasionada e gere um risco de não obter identificação suficiente, porque esses indivíduos não sabiam do que se tratava, esses indivíduos não estavam envolvidos naquele processo, ou seja, existe uma baixa identificação. Né? Se a gente for pensar em exemplos de aderências, né, dessas identidades de alta intensidade, a gente pode pensar nos fanatismos religiosos, né, nos homens-bomba, que tem um fanatismo muito grande e tem essa identificação com esses grupos, com essas manifestações, e a partir dessas relações e dessas identificações eles têm uma grande intensidade, né, dentro dessas identificações. Então, de alguma forma, né, nas considerações finais do texto, a construção do eu está no outro, por sua vez, que está no eu, né? Então, o outro é semelhante e dessemelhante da gente, e o diálogo que se estabelece entre identidade e alteridade, recursivamente as gera e regenera, né? Então, sob o norte dos fenômenos identificatórios que a gente trouxe aqui ao longo do texto, que é um texto complexo, a pessoa pode experimentar o paradoxo de perceber-se como individual, né, sobre si mesma, ao mesmo tempo como parte de um ser coletivo, né? Então os autores ressaltam ainda a relevância dessa compreensão e a importância dessa compreensão para pensar os processos de construção e da fabricação da imagem conceito, principalmente das organizações, e aqui pensando a gente como trabalhar como relações públicas, tendo em vista essas construções, né? Então é um texto muito complexo, que fala sobre identidades, fala sobre alteridade, sobre comunicação, e a importância da imagem conceito, de que ela se constrói permanentemente ao longo do tempo, né, e nas lógicas, das práticas de mercado, existem diversos elementos que a gente tem que estar observando para conseguir trabalhar com essa imagem conceito, né? A correta definição da imagem que se quer construir da organização, né? O domínio dos códigos socioculturais do público-alvo, reconhecer esse público-alvo, que a gente tanto fala dessa importância, né? As noções de possibilidade, temporalidade e intensidade, como os autores trazem aqui, como é que a gente vai trabalhar com essa intensidade dessas identificações com o storytelling, como é que a gente provoca, né, essa intensidade, como é que a gente traz intensidade para que os indivíduos se identifiquem com a nossa organização, né? E essas estratégias de comunicação também como sendo importantes geradores de fatos que podem potencializar esses processos de fabricação de uma imagem conceito. Mas se sabe, né, como a gente viu no texto, que a imagem conceito é um lugar da alteridade, que é construída pelo outro, né? Então, as organizações constroem e se reconstroem a partir desse posicionamento do outro. Desse texto era isso, né? Um texto complexo, espero que vocês façam a leitura e consigam trazer questões para a gente debater na aula que vem.